2 Crônicas, capítulo 35, versículos 20 até o versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: Depois de tudo isso, quando Josias já havia acabado de pôr em ordem o templo e o culto, o rei Neco do Egito marchou com seu exército para lutar em Carquemes, que ficava na beira do rio Eufrates. Josias saiu com seu exército para lutar contra ele. Mas Neco lhe mandou a seguinte mensagem: Rei de Judá, você não tem nada a ver com esta luta. Eu não vim lutar contra você, mas contra os meus inimigos. E Deus mandou que eu me apressasse. Deus está comigo. Portanto, se você lutar contra Deus, ele o destruirá. Mas Josias não voltou atrás. Ele não quis dar atenção ao aviso que Deus estava dando por meio do rei Neco. Pelo contrário, ele se disfarçou e marchou para lutar contra Neco no vale do Megido. Os soldados egípcios atiraram flechas contra Josias. E ele gritou para os seus oficiais: Estou gravemente ferido, tirem-me daqui. Os oficiais o tiraram do seu carro de guerra e o puseram em outro carro e o levaram para Jerusalém. Josias morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis. Todo o povo de Judá e de Jerusalém chorou a morte dele. O profeta Jeremias compôs uma canção de enterro em honra de Josias. E até hoje os cantores e as cantoras cantam essa canção quando choram a morte de Josias. Já se tornou costume em Israel cantar essas canções, que estão escritas no livro de Lamentações. Josias fez muitas outras coisas e praticou atos de bondade em obediência à lei de Deus, o Senhor. Tudo o que ele fez, desde o começo até o fim de seu reinado, está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. Vamos começar esta palavra falando um pouco sobre quem era o rei Josias, o último grande rei de Judá, o último grande rei de Israel. A palavra de Deus diz que Josias, ele teve um início brilhante na sua carreira de estadista, de homem de Deus. Ele começou a reinar quando ainda era muito criança. Ele tinha apenas 8 anos de idade quando assumiu o trono. E por 31 anos ele reinou em Jerusalém. Josias, ele tinha uma vida exemplar, uma vida dedicada, uma vida correta aos olhos do Senhor. Lá em 2 Reis, capítulo 22, versículo 2, diz que Josias era o tipo de homem que agradava ao Senhor, porque ele seguiu os bons exemplos de seus antepassados e ele jamais se desviou do bom caminho. Foram 31 anos reinando, dando bom exemplo, se dedicando ao Senhor, sem se desviar de um lado para outro. A Bíblia diz que ele era, de fato, um homem temente a Deus. Quando ele estava com 26 anos de idade, ou seja, ele já estava reinando há 18 anos, ele sentiu uma grande comoção em relação ao templo de Deus, e ele fez uma grande reforma naquela época no templo. Vários trabalhadores se dedicaram intensamente para trabalhar e deixar a casa do Senhor em boas condições. E quando tudo estava pronto, ele fez uma grande festa
E diante de todo o povo, na qualidade de rei, de representante de uma nação, ele se humilhou diante do Senhor e pediu perdão a Deus pelo pecado do povo. Imagine um governo, né, um líder de uma nação, se colocando nesta condição que Josias se colocou. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes em sinal de tristeza quando ele leu a lei do Senhor e percebeu o quanto ele e a nação estavam distantes de Deus. Então Neemias, ele convoca o povo para o povo se voltar para Deus, para o povo se voltar para o que a palavra do Senhor estava dizendo. Ele era um homem tão temente a Deus que ouvia a voz dos profetas. Uma certa vez, ele estava em dúvidas em relação ao que fazer, mesmo depois de ter ouvido os sacerdotes e toda a comitiva real. Então ele decide mandar os seus representantes à casa de uma profetisa chamada Uda. E ele vai lá porque ele quer saber o que Deus quer dele. O que a lei do Senhor estava dizendo em relação à nação, em relação àquilo que o povo deveria fazer para trazer de volta a glória do Senhor sobre a nação. E Deus vai usar uma mulher, essa profetisa Uda, para falar com o rei, enviar para ele uma mensagem. E o Senhor disse para ele que durante todo o seu reinado haveria um tempo de paz, um tempo de prosperidade sobre a nação, porque ele era um homem temente ao Senhor. Isso está descrito lá em 2 Reis, no capítulo 22, no versículo 18 até o 20, onde a palavra do Senhor para o rei Josias foi a seguinte: você ouviu o que está escrito no livro e se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas vestes e chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e seu povo. E eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar horrível de se ver. O nome desta cidade será usado para rogar pragas. Mas eu ouvi a sua oração. Então, olha só, a sentença que Deus tinha determinado sobre a nação era terrível. Mas o Senhor diz assim para Josias: eu ouvi a sua oração, e por isso só depois da sua morte é que estas coisas vão acontecer. Quando um homem, quando um governo, quando um líder de uma nação se prostra diante do Senhor, como sinal de arrependimento, constrição de espírito, e rasga o seu coração diante de Deus pela nação, o Senhor ouve a sua oração, como aconteceu com Josias. Então Josias, ele convoca todas as autoridades, e ele convoca também o povo para fazer, sabe o quê? Ouvir a lei do Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Ele convoca toda a nação para que se voltem para Deus. E a palavra de Deus diz que ele promove uma reforma muito grande na nação, porque ele derruba todos os postes ídolos de deuses pagãos. Dentro do templo, eles tinham colocado alguns ídolos também de deuses pagãos. Ele manda remover, ele manda tirar tudo aquilo que é profano de dentro da casa do Senhor. A Bíblia diz que haviam alguns quartos no templo, onde os sacerdotes, alguns sacerdotes, se prostituíam dentro desses quartos, dentro do templo. E ele então acaba com tudo isso, ele elimina tudo isso. Ele expulsa alguns sacerdotes pagãos que estavam oferecendo sacrifício no templo do Senhor, que é santo. Ele derruba altares de adoração a demônios dentro do templo. E a palavra do Senhor diz aí em 2 Reis, capítulo 23, versículo 2,
que com a convocação de Josias, o povo vai todo para diante do templo. As autoridades, diz aqui, sacerdotes, profetas, o resto do povo, tanto os importantes quanto os humildes. E diante de todo aquele povo representando a nação, Neemias então lê a palavra do Senhor, o livro da aliança. Oh, glória a Deus! E quando a palavra do Senhor é lida diante do povo, a misericórdia de Deus se volta para a nação. Mas como se não bastasse, Josias, ele também restitui a festa da Páscoa. Ele faz com que o povo se lembre do tempo que eles peregrinaram pelo deserto, o tempo que o povo caminhou sem Deus, ou o tempo que o povo estava escravo no Egito. E Deus envia Moisés para libertar aquele povo, para tirar aquele povo do jugo opressor. E agora eles tinham uma nação, eles tinham um rei, mas haviam se esquecido do Senhor. Então Josias, ele restaura novamente a festa da Páscoa. A Bíblia diz que ele, em sua geração, era um homem exemplar. Era um homem leal e totalmente dedicado ao Senhor, a ponto de o escritor dizer assim, segundo Reis capítulo 23, versículo 25, que não houve antes nenhum rei como ele que servisse a Deus. Gente, imagine um pouco a posição desse homem diante do Senhor. A posição desse homem diante do povo, da nação. Porque a palavra está dizendo aqui que não houve nenhum rei como ele. E quem foram os reis que houveram antes dele? Por exemplo, Davi, Salomão, foram antes dele, mas a palavra está dizendo aqui que não houve nenhum que fosse como ele, que servisse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua mente e com toda a sua força, obedecendo à lei do Senhor. Nunca houve outro rei igual a ele. Realmente, Josias é uma pessoa que vale a pena dizer, um exemplo a ser seguido. 31 anos, servindo a uma nação, servindo a um povo e obedecendo ao Senhor. E note que a palavra diz, servindo a Deus de coração, de mente e de força e obedecendo ao Senhor. É uma linda história, não é? Quantos gostariam de ter uma história como a história do rei Josias? Uma história que até aquele momento não teve nenhuma mancha, uma história que até aquele momento é digna de ser contada, de ser lembrada e de ser cantada nas canções. Josias, o homem que devolveu a ordem ao reino, porque o seu avô havia pecado contra o Senhor, o seu pai havia pecado contra o Senhor, mas lá em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 22, a palavra diz assim que depois de tudo isso, quando Josias já havia acabado de pôr em ordem o templo e o culto, e aqui começa a palavra. Depois de todo esse tempo, Josias, ele consegue alcançar um nível de excelência, um nível de aprovação, tanto aos olhos de Deus como do povo. Ele consegue colocar em ordem o templo, ele consegue colocar em ordem o culto, ou seja, ele tinha chegado no melhor momento do seu reinado. Sabe aquele momento que as pessoas olham e dizem assim, Josias não tem nada de errado com esse homem, ele é perfeito, tudo estava em ordem, o reino estava em ordem, a economia estava em ordem, o culto estava em ordem, os sacerdotes tinham sido restaurados, os profetas. Mas Josias não se contenta com tudo em ordem, com tudo bem. Ele não se contenta com o que Deus tinha lhe dado. E a palavra do Senhor continua ainda em 2 Crônicas 35, 20, na segunda parte do versículo. A Bíblia diz que ele tinha colocado tudo em ordem, estava tudo bem. Mas aí o rei Neco
marcha com o exército para lutar na cidade de Carquemes, que não tinha nada a ver com Josias. E o rei Neco pede a ele passagem para poder passar com o seu exército pelas suas terras e se dirigir até Carquemes. E sabe o que Josias faz? A Bíblia diz que Josias saiu com seu exército para lutar contra o rei do Egito. O que motivou Josias, que estava vivendo tempos áureos, que estava vivendo o melhor tempo da sua vida, que estava vivendo o melhor tempo como líder, como governo? O que leva uma pessoa que está levando uma vida onde tudo vai bem, a tomar uma decisão tão maluca como essa que Josias tomou? Por que será que Josias não ficou quieto no seu lugar e fez aquilo que qualquer outro rei teria feito, autorizado que o rei do Egito passasse pela sua terra? Nada de mal teria acontecido. Mas a Bíblia não diz o que realmente motivou Josias a tomar essa decisão de entrar numa guerra que não era dele. Mas eu imagino, e esta é uma interpretação bíblica minha, eu acho que ele foi traído pela sua autoconfiança. Sabe por quê? Estava tudo bem. 31 anos, tudo que ele fazia dava certo. Tudo que ele fazia, o Senhor dizia para ele: está aprovado. Ele ora, o Senhor responde. Ele chora, Deus dá uma palavra de consolo para ele. Tudo que Josias fez durante 31 anos deu certo. E aí você imagina uma pessoa que tudo que ela faz na vida dá certo, e de repente ela toma uma decisão equivocada. Foi exatamente isso que aconteceu com o rei Josias. Traído pela autoconfiança. Tem uma passagem na Bíblia, lá em Provérbios 26, 17, que fala assim, que a pessoa que se mete na discussão dos outros é como quem agarra um cão bravo pelas orelhas. Ele não tinha nada a ver com aquela guerra, mas ele decide tomar uma decisão e se intrometer numa guerra que não era dele. Enquanto eu estou ministrando essa palavra aqui, eu quero dizer para você que está me ouvindo aí do outro lado: cuidado para você não entrar numa guerra que não é sua. Cuidado para você não tomar partido, para você não se intrometer em questões que não tem nada a ver com você. Josias não tinha nada a ver com aquela batalha. E a palavra de Deus, ela é muito clara: o Senhor, Ele não deixa os seus servos confundidos. Quando existe alguma dúvida, Deus levanta alguém para falar com você. E é bem provável que você que está me ouvindo aí do outro lado, já tenha ouvido alguém dizer alguma palavra de Deus para você. Mas você está tão firmada, tão firmado nas suas convicções, você tem tanta certeza que está certo, que não presta os teus ouvidos para ouvir o que o outro está dizendo. Vejam bem, o rei Neco vai até ele, ou melhor, manda uma mensagem para ele dizendo o seguinte: rei de Judá, você não tem nada a ver com essa luta. Era o Senhor usando o rei do Egito para dizer para ele assim: olha, não entra nessa briga, porque essa briga não é tua. O rei diz assim: eu não vim lutar contra você. A minha batalha é contra os inimigos. E é Deus que mandou eu ir e lutar. Deus está comigo. Então o rei do Egito estava deixando bem claro para ele o seguinte: olha, não entra nesta briga, porque você não tem nada a ver com isso. E o rei do Egito deixou bem claro para ele o seguinte: se você lutar contra mim, você vai estar lutando contra Deus. Se você tomar essa decisão de entrar nessa batalha que não é tua, você vai estar lutando contra Deus, contra a vontade do Senhor. E Josias, o homem que sempre obedeceu à voz de Deus,
o homem que sempre se colocou numa posição humilde diante de Deus, depois de 31 anos obedecendo e sendo fiel ao Senhor em tudo, a Bíblia diz que ele desobedeceu a voz do Senhor e resolveu agir por conta própria. Ele decide que a sua decisão, ela está certa. E ele não ouve aquilo que o rei está lhe dizendo em nome do Senhor. Então ele pensa consigo, eu já sei, eu vou driblar o próprio rei, Neco, eu vou enganar todo mundo, eu vou me disfarçar de um soldado comum e vou para a guerra. Eu estava meditando nessa passagem e pensando no risco que muitos cristãos correm quando decidem se disfarçar e entrar no campo do inimigo. Eu vou me fazer de conta que eu não sou, e aí ninguém vai perceber. Eles pensam que não vão ser reconhecidos. Lembra de Pedro? Quando ele estava lá no pátio, enquanto Jesus estava sendo julgado? O que Pedro pensa? Ninguém vai saber que eu sou seguidor de Jesus. Eu vou ficar quietinho aqui, em volta da fogueira, e eu vou ver tudo o que está acontecendo e ninguém vai saber quem eu sou. Só que Pedro esqueceu de uma coisa. Ele esqueceu das palavras de Jesus, quando Jesus disse aos seus discípulos: vocês são luz, e não se pode esconder uma luz. Então você que é servo de Deus, serva de Deus, não tem como driblar o inimigo e dizer assim: não, eu vou me disfarçar e eu vou lá e ninguém vai saber que sou eu. Porque foi exatamente isso que o rei Josias fez. Ele se disfarçou. E ele vai para a guerra achando que ninguém iria reconhecê-lo. 2 Crônicas 35, 22 diz assim, que Josias não volta atrás. Ele não quis dar atenção ao aviso que Deus estava dando a ele por meio do rei do Egito. E ele se disfarça e vai para a guerra. Eu vou dizer mais uma vez para você que está aí do outro lado: não entre numa guerra que não é tua. Não tente driblar a vontade de Deus sobre a tua vida, porque Deus é soberano sobre a tua vida. E se o Senhor diz para você que você não deve ir, então não vá. Se o Senhor não falou para você sair do teu lugar, não saia do teu lugar. Não seja teimoso com Deus. Não seja teimoso com a voz de Deus. Ei, talvez você nem pensava em estar assistindo esse culto agora. E de repente, movido por alguma razão, você resolveu se conectar conosco, que está aí assistindo a palavra do Senhor. Então escute o que o Espírito Santo está dizendo para você. Porque a obediência a Deus, ela é muito mais valiosa, mais preciosa do que o sacrifício. Talvez Josias pensou o seguinte: se eu me disfarçar e for à guerra e vencer o inimigo, eu vou ganhar ponto com o povo. E Deus também vai se agradar daquilo que eu estou fazendo. Mas Deus não estava interessado no teu sacrifício. O que Deus quer é a tua obediência. Porque a soberba, o orgulho, é um pecado grave aos olhos de Deus. Tem horas que Deus pede para você marchar, mas tem hora que Deus pede para você parar. Tem hora que Deus diz para você assim: avança. E tem hora que Deus fala para você: fica quieto. O que é que Deus tem exigido de você? O que é que a palavra do Senhor tem falado para você? Lá em 1 Samuel, capítulo 15, 22 e 23. Samuel disse assim: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ofertas. Você não pode comprar a vontade de Deus. Você não pode deturpar a vontade de Deus. Você não pode convencer a Deus acerca de uma decisão pessoal tua.
Versículo 23 diz que a revolta contra o Senhor, a desobediência, ela é tão grave como a feitiçaria. E o orgulho é pecado, como o pecado da idolatria. Então vejam bem, a desobediência e o orgulho estão agora dominando um coração de um homem que por 31 anos serviu bem ao Senhor. E a palavra do Senhor, ela é muito clara. Josias poderia viver muitos anos, porque o Senhor tinha prometido que daria para ele um reinado de paz. Então ele poderia ter reinado por muito mais anos. Ele morreu com 38 anos de idade, quando ele poderia ter reinado até a velhice, se ele tivesse obedecido à voz do Senhor. Mas uma decisão errada, eu vou repetir mais uma vez para você não esquecer disso, uma decisão errada foi o suficiente para levá-lo a uma morte desonrosa. Ele estava na batalha errada, no lugar errado, porque tomou a decisão errada. Ali não era o seu lugar. Eu penso, queridos, a palavra de Deus não é muito clara a respeito, mas eu penso que junto com Josias, muitos outros homens morreram. Ele não foi o único que morreu naquela batalha. E esses homens morreram por causa da sua decisão errada. A consequência da desobediência de Josias trouxe destruição, trouxe morte, trouxe tristeza para milhares de pessoas. E aí eu te pergunto, o que foi que matou Josias? Talvez você vai dizer assim, foram as flechas atiradas contra ele. Mas eu te pergunto de novo, o que foi que matou Josias? Não foram as flechas, porque as flechas faziam parte de uma batalha, de uma guerra. Com certeza os soldados iam atirar flechas, então isso já fazia parte da guerra, e ele sabia muito bem disso. Mas o que o matou foi o seu orgulho e um falso zelo em nome do Senhor. Ele era aquele tipo de pessoa que queria consertar o mundo. Ele era aquele tipo de pessoa que ele passou 31 anos do seu reinado consertando o templo, consertando o altar, consertando a ordem de culto, consertando o governo, porque ele era uma pessoa que queria fazer tudo certinho. E eu penso que ele tinha aquela síndrome que muita gente tem de achar que vai consertar o mundo. E acaba muitas vezes se intrometendo em questões, em situações que não tem nada a ver com a pessoa. Porque ele vai tomar as dores do rei da cidade de Carquemes, que não tinha nada a ver com ele. E ele vai querer defender alguém que Deus não mandou ele defender. Ele vai querer lutar contra alguém que Deus não mandou ele lutar. Mesmo quando o Senhor disse para ele não ir. Mas o seu orgulho, o seu excesso de zelo e a sua desobediência fizeram com que, como está escrito lá em 2 Crônicas 35, 23 e 24, os soldados egípcios atiraram flechas. Gente, eu disse, ele estava numa guerra. E as flechas atiradas numa guerra era natural, era normal. Então atiraram flechas. E essas flechas foram em direção de Josias. E de repente ele grita, estou ferido, tirem-me daqui. Mas já era tarde. A palavra do Senhor diz que embora os oficiais tivessem tirado ele daquele carro de guerra e colocado ele em outro carro e levado ele para Jerusalém, ele morreu. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Nem toda batalha que você enfrenta é provação de Deus. Às vezes, você entra numa guerra achando que foi Deus que te mandou, quando na verdade Deus não te mandou. É por isso que nós precisamos ter ouvidos sensíveis para reconhecer a voz de Deus e não se deixar levar pela voz do engano. Tiago capítulo 1, versículo 13 até o versículo 16. Eu já estou quase terminando esta mensagem.
algumas lutas e perdas que nós sofremos são resultados das nossas escolhas e das nossas ações. Olha o que o irmão Tiago diz. Quando alguém for tentado, não diga essa tentação vem de Deus. Porque é muito comum a pessoa tomar uma decisão e falar assim, não, foi Deus que mandou. Aí dá tudo errado. Aí ele vira para o outro e fala assim, não, isso aí foi Deus que permitiu, foi Deus que está me provando. Tiago diz assim, primeiro, isso não é prova, isso é tentação. E isso não vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele também não tenta ninguém. Então Deus não vai mandar o inimigo e te tentar, porque a palavra do Senhor diz que Deus não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas. Aí Tiago responde, quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. É o teu desejo que te consome. E é o teu desejo que te faz acreditar que Deus falou quando Deus não falou. É o teu desejo que faz com que você desobedeça a voz de Deus e prefira se arriscar, achando que pode driblar a vontade de Deus. Tiago diz assim, esses desejos, eles fazem com que o pecado nasça. O pecado da desobediência, o pecado da autoconfiança, o pecado de achar que está fazendo certo. E ele fala que quando o pecado está maduro, ele produz a morte. E ele termina dizendo assim, não se enganem, meus queridos irmãos. A desobediência gerou 3 coisas. A desobediência de Josias gerou 3 coisas que o nosso irmão Tiago cita na sua carta. Primeiro, o desejo. Deus não pediu para ele ir à luta. Nenhum profeta falou com ele que era para ele ir àquela luta. Era muito comum naquela época, quando o rei decidia entrar numa guerra, ele consultar um profeta. E note que Josias, ele era um rei que sabia muito bem disso. Porque quando ele precisou tomar uma decisão acerca do livro da lei que ele estava lendo, ele foi consultar, ele pediu que a sua comitiva consultasse a profeta Uda. Então ele era um homem temente a Deus que sabia que não podia tomar uma decisão sem primeiro consultar o Senhor. E mesmo ele não tendo consultado o Senhor, Deus ainda foi misericordioso com ele e mandou alguém falar com ele, mandou o rei Neco dizer para ele assim, olha, esta batalha não é tua, não vá para a guerra. Não saia da tua posição, não saia do teu lugar. Não entre nesta guerra que não é tua. Mas o desejo no coração dele foi mais intenso, foi mais forte do que a voz do Senhor. Segundo, o pecado de não ouvir conselhos. Porque ele ignora as palavras do rei do Egito. E quantas pessoas que Deus está falando com elas. Deus está usando, às vezes, filhos, Deus está usando o teu pai, a tua mãe para falar com você. Mulher, Deus está usando outra mulher para falar contigo. Às vezes Deus está usando alguém para falar com você, homem. Não faça. O conselho está sendo dito, mas os teus ouvidos estão tapados. E tem ignorado as palavras que têm chegado ao teu ouvido. A ignorância, ao não ouvir os conselhos, foi que o levou a tentar ocultar a sua identidade no campo de batalha. E por último, o pecado da morte. Deixa eu te falar uma coisa. O inimigo tem prazer na sua destruição. Jesus disse assim que o ladrão ele vem para roubar, para matar e para destruir. O diabo não quer que você viva bem. Não importa se você já tem muitos anos que está servindo a Jesus e se até aqui tudo foi bem. O diabo não quer que continue bem. E ele vai tentar de alguma maneira te enganar. E ele vai fazer isso usando os desejos que estão no teu coração para usurpar a vontade de Deus.
Não se engane, meus queridos irmãos. É a recomendação de Tiago. Não se engane. Isso me faz lembrar das palavras do rei do Egito, quando disse: você não tem nada a ver com essa luta. Se você lutar contra Deus, Deus o destruirá. Eu termino essa palavra fazendo uma pergunta para você. Quanto tempo você espera viver? Se você deseja viver e viver bem, então obedeça à voz de Deus. E não entre em batalhas que o Senhor não ordenou. Curta o teu tempo com Deus. Aproveite o tempo que Deus está te dando. Se Deus deu paz para você, para a tua casa, se Deus tem te dado os melhores dias da tua vida, é para você desfrutar desses dias. E não para você entrar numa batalha que não é tua. Não siga o teu coração, o teu desejo. Siga a vontade de Deus. Aprenda a confiar no Senhor. Ainda que o teu coração diga para ir, ouça o que a palavra do Senhor está te dizendo. Não entre nesta batalha.